Era uma tarde quente de sábado em um campo de beisebol comunitário em Riverside, Califórnia. O som de bolas batendo em luvas e risadas infantis preenchiam o ar. Mas o que deveria ser um momento de alegria e aprendizado para um garotinho de 9 anos chamado Tyler se transformaria em uma das cenas mais perturbadoras que aquela comunidade já presenciou. Nas arquibancadas de metal, um grupo incomum observava atentamente. 7 homens vestindo coletes de couro com o inconfundível emblema dos Hells Angels Motorcycle Club. Eles tinham vindo para apoiar o filho de um dos membros que jogava no time adversário. Mas o que eles estavam prestes a testemunhar mudaria completamente o rumo daquela tarde. O pai de Tyler, Mark Henderson, um homem de 38 anos com histórico de problemas de temperamento, estava prestes a protagonizar um ato tão cruel e devastador que faria motociclistas endurecidos, homens que já tinham visto de tudo na estrada, se levantarem e tomarem uma atitude que ninguém esperaria. Esta é a história real de como um momento de abuso infantil foi interrompido pelos mais improváveis heróis, e como um garoto encontrou proteção onde ninguém imaginaria. Se você gosta de histórias sobre justiça, redenção e coragem, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como esta. Tyler Henderson sempre foi apaixonado por beisebol. Desde os 5 anos, quando ganhou seu primeiro taco e luva do avô, o garoto sonhava em se tornar um grande jogador. Ele tinha posteres de Mike Trout e Clayton Kershaw nas paredes do quarto, dormia abraçado com sua luva desgastada e acordava cedo nos finais de semana para praticar no quintal antes mesmo do café da manhã. Mas havia um problema que tornava esse sonho cada vez mais amargo: seu pai, Mark. Mark Henderson era um homem frustrado com a própria vida. Aos 38 anos, trabalhava como gerente de depósito em uma empresa de logística, um emprego que odiava. Ele próprio tinha sido um jogador promissor de beisebol no ensino médio, chegando a receber propostas de universidades menores, mas uma lesão no ombro e suas próprias escolhas ruins, que incluíam festas excessivas e negligência nos estudos, destruíram qualquer chance de carreira profissional. Agora, divorciado há 3 anos da mãe de Tyler, Mark via no filho uma segunda chance. Não uma chance para Tyler ser feliz ou desenvolver seu próprio caminho, mas uma chance de Mark reviver seus dias de glória através do garoto. E essa pressão era esmagadora. Você é uma vergonha. Meu filho não pode ser tão incompetente assim. Mark gritava frequentemente durante os treinos particulares no quintal. Quando eu tinha sua idade, eu já estava dominando esse jogo. O que há de errado com você? Tyler tentava. Deus sabe que ele tentava. Ele praticava até suas mãos ficarem cheias de bolhas. Ele assistia vídeos de técnicas no YouTube tarde da noite. Ele pedia conselhos ao treinador da equipe, o gentil Sr. Morrison, um homem de 65 anos que havia treinado beisebol juvenil por mais de 30 anos. Tyler tem talento natural, o Sr. Morrison havia dito a Mark em uma reunião de pais há 2 meses. Ele só precisa de encorajamento e tempo para desenvolver suas habilidades. Ele tem apenas 9 anos. Mark precisa se divertir e aprender no seu próprio ritmo. Mark havia simplesmente revirado os olhos. Ele precisa ser empurrado. Eu sei o que funciona. Eu já passei por isso. Mas Tyler não era como o pai. Ele era sensível, gentil e, acima de tudo, apenas uma criança querendo aprovação. Cada crítica de Mark era como uma faca no coração do garoto. Sua confiança estava sendo sistematicamente destruída, jogo após jogo, treino após treino. A mãe de Tyler, Jennifer, havia perdido a custódia compartilhada após problemas com dependência química 2 anos antes. Ela estava em recuperação e lutando para reconstruir sua vida, mas legalmente só podia ver o filho em visitas supervisionadas uma vez por mês. Ela não sabia da extensão do abuso emocional que Mark infligia ao filho. Tyler nunca contava, temendo que isso só piorasse as coisas ou decepcionasse ainda mais a mãe que já estava lidando com seus próprios demônios. Naquele sábado específico, Tyler estava particularmente nervoso. Era um jogo importante contra os Riverside Raiders, o time mais forte da liga juvenil. Seu próprio time, os Riverside Rockets, estava em uma sequência de derrotas, e Tyler sabia que seu pai esperava que ele fosse o herói que mudaria isso. Mas Tyler tinha apenas 9 anos, pesava 40 quilos e estava tremendo de ansiedade enquanto vestia seu uniforme no vestiário. Seu melhor amigo e colega de time, Marcus, percebeu. Ei, Tyler, você está bem? Marcus perguntou, colocando a mão no ombro do amigo. É só, meu pai está aqui hoje.
Tyler murmurou, olhando para o chão. Ele disse que se eu não jogar bem, vou treinar 5 horas por dia durante toda a semana que vem em vez de ir para a aula de arte. Tyler adorava a aula de arte. Era o único lugar onde ele se sentia verdadeiramente bom em algo, onde podia expressar-se sem medo de críticas. A ameaça de perdê-la era devastadora. Cara, isso é pesado, Marcus disse, sem saber exatamente como ajudar. Mas você vai se sair bem. Você sempre se sai. Mas quando Tyler saiu para o campo e viu o pai nas arquibancadas com aquela expressão dura e julgadora, seu estômago se revirou. E ao lado de Mark, havia algo em comum, um grupo de homens grandes, musculosos, vestindo coletes de couro preto com o emblema dos Hells Angels. Tyler não sabia, mas aqueles homens estavam ali para apoiar Billy, o filho de um dos membros, que jogava pelo time adversário. Mas antes do fim daquele jogo, eles estariam ali por uma razão completamente diferente. O árbitro apitou o início do jogo às 14 horas em ponto. O sol da Califórnia batia forte no campo empoeirado, e as arquibancadas estavam mais cheias que o normal. Era um jogo decisivo da temporada, e pais, avós, irmãos e até alguns curiosos da vizinhança tinham vindo assistir. Os Hells Angels eram impossíveis de não notar. Eles ocupavam 3 fileiras completas nas arquibancadas do lado esquerdo. Eram 7 no total, liderados por um homem que os outros chamavam de tanque, um gigante de mais de 1,90 metros com braços cobertos de tatuagens e uma barba grisalha que descia até o meio do peito. Ao lado dele estava Ace, o pai de Billy, um homem de aparência dura mas que claramente amava o filho, gritando palavras de encorajamento sempre que Billy pegava a bola. Isso aí, Billy. Boa pegada, filho. Ace gritava com orgulho, e os outros membros aplaudiam e assobiavam. Era um contraste gritante com Mark Henderson, que estava sentado sozinho 2 fileiras atrás, de braços cruzados, cara fechada, irradiando negatividade. Mesmo antes do jogo começar, ele já estava resmungando críticas. Tyler estava jogando na segunda base. Ele tinha uma luva nova que o avô lhe dera no aniversário, uma Howling de couro marrom que Tyler havia cuidado meticulosamente, passando óleo e amaciando-a conforme as instruções do YouTube. Ele adorava aquela luva. Ela o fazia sentir, pelo menos por um momento, como um jogador de verdade. O primeiro inning começou com os Raiders no bastão. Billy foi o terceiro rebatedor e acertou um belo arremesso, mandando a bola alta no campo externo. Ele correu para a primeira base enquanto seu pai e os outros Angels explodiam em comemoração. Isso aí, garoto! Esse é meu menino! Ace gritou, levantando-se e batendo palmas acima da cabeça. Os outros pais sorriram com a demonstração de apoio. Havia algo genuinamente caloroso naquilo, homens duros com reputações temíveis sendo pais completamente dedicados e amorosos. Várias mães nas arquibancadas até comentaram entre si sobre como era bonito ver aquele grupo normalmente intimidador sendo tão carinhoso com as crianças. Mas Mark Henderson revirara os olhos com desprezo. Patético, ele murmurou alto o suficiente para que algumas pessoas próximas ouvissem, elogiando uma rebatida medíocre. Quando foi a vez dos Rockets no bastão, Tyler era o quarto na ordem. Ele observou nervosamente enquanto seus companheiros de equipe se revezavam. O primeiro fez um groulder que resultou em out. O segundo conseguiu chegar à primeira base. O terceiro acertou um fly ball que foi pego facilmente. Então foi a vez de Tyler. Ele caminhou até o plate com as pernas trêmulas, sentindo o peso de 100 olhos sobre ele, mas principalmente sentindo os olhos de seu pai. Ele ajustou o capacete, posicionou os pés como o treinador havia ensinado, e segurou o bastão com as mãos suadas. Vamos lá, Tyler. Você consegue. O Sr. Morrison gritou do dugout, sempre encorajador. Você consegue, cara. Marcus gritou. Mas de Mark veio apenas silêncio. Um silêncio pesado, expectante, julgador. O primeiro arremesso veio rápido, pelo menos, rápido para um jogo de 9 anos de idade. Tyler balançou e errou completamente. Strike 1. O árbitro anunciou. Caramba, Tyler. O que foi isso? A voz de Mark trovejou das arquibancadas, cortando através de todos os outros sons. Uma criança de 3 anos rebate melhor que isso. As pessoas ao redor se viraram, desconfortáveis. Alguns pais trocaram olhares preocupados. O Sr. Morrison franziu a testa, mas não disse nada,
Ele havia aprendido da maneira difícil que confrontar Mark Henderson durante um jogo apenas tornava as coisas piores para Tyler depois. Nas arquibancadas dos Angels, Tank estreitou os olhos, observando. Ace, que estava comemorando Billy momentos antes, também notou. Eles trocaram um olhar que dizia volumes. Ambos tinham filhos. Ambos sabiam a diferença entre encorajar e humilhar. Tyler sentiu as lágrimas picar em seus olhos, mas lutou contra elas. Ele não podia chorar. Chorar só faria seu pai ficar mais furioso. Ele respirou fundo, tentou se concentrar. O segundo arremesso veio. Tyler balançou novamente, desta vez tocando levemente na bola. Ela saiu fraca, rolando para o arremessador, que facilmente a pegou e jogou para a primeira base. Out! Tyler estava fora. Ele havia falhado. Eu não acredito. Mark gritou, levantando-se das arquibancadas. Vergonhoso. Absolutamente vergonhoso. Você é uma decepção. Agora o desconforto era palpável. Pais começaram a sussurrar. Algumas mães taparam a boca, chocadas. O árbitro lançou um olhar de advertência em direção a Mark, mas legalmente não podia fazer nada. Ele não estava usando linguagem inapropriada, apenas sendo cruelmente crítico com o próprio filho. Tyler caminhou de volta ao dugout com a cabeça baixa, mordendo o lábio para não chorar. Marcus tentou dar-lhe um high-five solidário, mas Tyler apenas seguiu direto para o final do banco, onde se sentou sozinho, encarando seus tênis empoeirados. Nas arquibancadas, Tank se inclinou e disse algo baixo para Ace. Ace assentiu, sua expressão séria. Os outros membros também estavam prestando atenção agora. Eles tinham visto muita coisa em suas vidas, brigas, acidentes, traições, tragédias, mas havia algo particularmente perturbador em assistir um pai destruir o espírito do próprio filho em público. Esse cara é um babaca, um dos Angels, um homem com o apelido de Reaper, murmurou. Pior que babaca, Tank respondeu baixinho. Isso é abuso. Fiquem atentos. Eles não sabiam ainda, mas sua vigilância logo seria necessária. Porque o jogo estava apenas começando, e Mark Henderson estava apenas aquecendo sua crueldade. O jogo continuou pelos innings seguintes com tensão crescente. Os Raiders estavam dominando, liderando por 5-1 no quarto inning. Billy havia feito outra boa jogada, e cada vez que ele se destacava, seu pai e os outros Angels explodiam em celebração genuína, criando um contraste cada vez mais doloroso com o tratamento que Tyler recebia. Tyler tinha tido mais 2 chances no bastão. Na primeira, conseguiu uma caminhada para a primeira base depois de 4 bolas, uma conquista respeitável que demonstrava paciência e disciplina. Mas Mark havia gritado. Ele teve medo de balançar. Meu filho é um covarde. Na segunda vez, Tyler havia acertado um grounder que foi defendido, mas ele correu rápido e quase chegou à primeira base a tempo. Os outros pais aplaudiram o esforço, mas Mark apenas balançou a cabeça em desgosto. O pior, porém, estava por vir. No início do quinto inning, com os Rockets no campo, uma bola alta foi rebatida em direção à segunda base, exatamente onde Tyler estava posicionado. Era uma jogada difícil, com o sol brilhando forte e a bola vindo em um ângulo complicado. Tyler correu, estendeu a luva, seus olhos espremidos contra o brilho do sol. A bola bateu na ponta da luva, e caiu. Ele a deixou cair. O corredor avançou para a segunda base, e outro ponto foi marcado para os Raiders. Um erro comum em beisebol juvenil. Acontece em literalmente todo jogo nessa faixa etária. Os companheiros de equipe de Tyler, o treinador, os pais na arquibancada, todos entendiam isso. Mas não Mark Henderson. Eu não estou acreditando nisso. Mark rugiu, descendo das arquibancadas. Você é patético. Isso é humilhante. O árbitro imediatamente fez um sinal. Senhor, vou ter que pedir que o senhor se acalme ou terá que sair do campo. Mas Mark estava além da razão. Seu rosto estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ele desceu completamente das arquibancadas e caminhou em direção à cerca que separava as arquibancadas do campo. Tyler! Ele gritou. Venha aqui! Agora! Tyler, com o rosto pálido e lágrimas finalmente escapando dos seus olhos, caminhou lentamente em direção à cerca. O jogo havia parado. Todo mundo estava observando. O silêncio era ensurdecedor. Me dá essa luva,
Mark ordenou quando Tyler chegou perto. Mas, pai, me dá essa luva agora. Com mãos trêmulas, Tyler tirou a luva, sua luva preciosa, o presente do avô, e a passou por cima da cerca. O que Mark fez em seguida deixou todo mundo em choque. Ele pegou a luva, olhou para ela com desprezo, e então, na frente de todos, na frente dos outros pais, das crianças, dos treinadores, dos árbitros, ele a jogou no chão e começou a pisotear nela, 1, 2, 3 vezes, esmagando o couro cuidadosamente tratado na terra. Você não merece isso. Mark gritou. Você não merece nada. Você é uma vergonha para mim. Uma vergonha. Tyler soltou um soluço audível, seu pequeno corpo tremendo enquanto ele via seu bem mais precioso sendo destruído. Ele caiu de joelhos ali mesmo, no campo, chorando abertamente. Senhor Henderson! O Sr. Morrison gritou, correndo em direção a Tyler. Isso é completamente inaceitável. Mas Mark não estava terminado. Você quer chorar? Quer chorar? Então fica aí e chora. Mostra para todo mundo que tipo de fracote você é. Eu não sei como você pode ser meu filho. Foi nesse momento que Tank se levantou. O gigante Angel desceu das arquibancadas com passos pesados e deliberados, seguido por Ace e os outros 5 membros. Eles não estavam correndo, não estavam gritando, mas havia algo absolutamente intimidador na maneira como se moviam, um grupo de homens unidos com um propósito claro. Ei, cara, Tank falou, sua voz grave mas controlada, parando do outro lado da cerca a poucos metros de Mark. Acho que você precisa parar agora. Mark se virou, momentaneamente surpreso, mas então seu rosto se contorceu em desafio. Isso não é da sua conta. É meu filho. É da minha conta quando um covarde adulto humilha uma criança em público, Tank respondeu, cruzando os braços massivos sobre o peito. Sou pai. Ele também, Tank indicou Ace com a cabeça. Todos nós somos pais aqui. E o que você está fazendo é nojento. Vocês não sabem de nada, Mark cuspiu. Vocês não sabem como é tentar fazer um garoto se tornar homem quando ele é fraco. Ace deu um passo à frente, sua voz carregada de emoção controlada. Esse garoto não é fraco. Meu filho está no time adversário, e posso te dizer, esse seu menino jogou com coração. Ele tentou em cada jogada. Ele tem 9 anos. E você acabou de destruir o espírito dele na frente de todos. Enquanto isso, o Sr. Morrison havia alcançado Tyler, ajoelhando-se ao lado do garoto e colocando um braço protetor ao redor de seus ombros. Vários outros pais também haviam se aproximado, criando uma espécie de barreira protetora ao redor da criança. Mark olhou ao redor e, pela primeira vez, pareceu perceber que tinha cruzado uma linha que não tinha volta. Mas em vez de recuar, ele apenas pegou a luva destruída do chão e a jogou de volta por cima da cerca, onde ela pousou na terra perto de Tyler. Eu estou indo embora, Mark anunciou. Tyler, você vai para casa andando. Talvez 3 quilômetros de caminhada te ensinem alguma coisa sobre ser forte. Absolutamente não, uma voz feminina veio das arquibancadas. Era Sarah Mitchell, mãe de Marcos e assistente social de profissão. Você não vai abandonar essa criança aqui. Eu já estou ligando para os serviços de proteção à criança. Mark abriu a boca para responder, mas Tank interrompeu. Você tem 2 opções, amigo. Opção 1. Você vai embora agora, silenciosamente, e nos deixa garantir que esse garoto chegue em casa em segurança. Opção 2. Você tenta continuar essa cena e teremos uma conversa diferente. Uma conversa que você não vai gostar. Não era exatamente uma ameaça. Os Angels eram espertos demais para fazer ameaças diretas em público, mas a implicação era clara. E Mark, apesar de toda sua bravata, sabia quando estava em desvantagem numérica. Isso não acabou, ele murmurou, mas já estava recuando. Ele caminhou rapidamente para o estacionamento, entrou em sua caminhonete e saiu em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira. O campo permaneceu em silêncio por um longo momento. Então Tyler levantou os olhos vermelhos e inchados e viu todos aqueles adultos, incluindo 7 motociclistas durões que ele nunca tinha visto antes, todos olhando para ele não com pena, mas com preocupação genuína. Tank se aproximou da cerca, ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos de Tyler, e falou suavemente, Ei, garoto. Você está bem. Tyler não conseguiu responder,
apenas balançou a cabeça, mais lágrimas escorrendo. Escuta aqui, Tanque continuou, sua voz grossa de emoção. Você é corajoso. Mais corajoso que muitos homens que eu conheço. E o que seu pai fez? Não é sobre você. É sobre ele. Você entende? Tyler olhou nos olhos do grande motociclista e, pela primeira vez naquela tarde terrível, sentiu algo além de vergonha. Ele sentiu que alguém realmente o via. Alguém realmente entendia. E essa foi apenas o começo de uma jornada extraordinária. Os dias seguintes ao incidente no campo de beisebol foram um turbilhão de atividade. O avô Jack levou Tyler para sua casa naquela mesma tarde, parando antes na casa de Mark para pegar roupas e pertences essenciais do garoto. Mark não estava em casa, provavelmente se escondendo em um bar, como o avô suspeitava, então eles entraram e saíram rapidamente. Você vai ficar comigo por um tempo, campeão, o avô Jack disse enquanto dirigiam. Tempo que for necessário. Tyler estava mais quieto do que o normal, olhando pela janela do carro, ainda processando os eventos traumáticos do dia. Mas havia um pequeno alívio em saber que não teria que encarar seu pai naquela noite. Na segunda-feira de manhã, uma assistente social dos Serviços de Proteção à Criança chamada Linda Shen apareceu na casa do avô Jack. Ela era uma mulher asiático-americana de 40 e poucos anos, com uma expressão gentil mas profissional, e uma pasta cheia de documentos. Tyler, meu nome é Linda. Preciso fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu no sábado, tá? Não há respostas certas ou erradas. Só quero ouvir sua versão dos acontecimentos. Durante a próxima hora, Tyler contou tudo. Não apenas sobre o incidente no jogo, mas sobre meses, anos, de críticas constantes, pressão insuportável, comparações cruéis e punições emocionais. Ele contou sobre treinos que duravam até ele desmaiar de exaustão. Sobre refeições negadas quando ele não atingia os padrões impossíveis do pai. Sobre ser trancado no quintal em pleno sol da Califórnia por horas como treinamento mental. O avô Jack, sentado ao lado de Tyler durante toda a entrevista, foi ficando cada vez mais pálido conforme ouvia detalhes que ele nunca soubera. Suas mãos tremiam de raiva contida. Por que você nunca me contou, Tyler? Ele perguntou depois que Linda saiu, sua voz quebrada. Por que guardou isso tudo? Porque papai disse que se eu contasse para alguém, você nunca mais poderia me ver, Tyler admitiu, finalmente liberando o segredo que carregava. Ele disse que você era muito velho e fraco para me proteger de qualquer maneira. O avô Jack puxou o neto para um abraço apertado, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Eu sinto muito, garoto. Sinto muito por não ter percebido. Mas isso acaba agora. Eu prometo. Enquanto isso, Linda Shen estava coordenando com a polícia de Riverside. Com base no testemunho de Tyler, nas declarações de mais de 30 testemunhas do incidente no campo de beisebol, e em 3 vídeos gravados por pais que capturaram toda a humilhação, havia evidências substanciais de abuso emocional e negligência. Mark Henderson foi convocado para uma audiência preliminar. Ele compareceu com um advogado barato e uma atitude defensiva, insistindo que estava apenas sendo um pai rigoroso e que as pessoas hoje em dia são fracas demais. O juiz, uma mulher de 60 anos chamada juíza Patrícia Rodrigues que tinha 20 anos de experiência em casos de família, não estava impressionada. Senhor Henderson, assisti aos vídeos. Li os depoimentos. Ouvi seu filho. Isso não é paternidade rigorosa. É abuso sistemático do bem-estar emocional de uma criança. A custódia temporária fica com o avô paterno enquanto você passa por avaliação psicológica obrigatória e aulas de gerenciamento de raiva. Haverá uma audiência completa em 3 meses para determinar arranjos de custódia permanente. Mark explodiu. Você não pode fazer isso. Ele é meu filho. Posso e farei, a juíza respondeu friamente. E sugiro que controle seu temperamento ou enfrentará acusações de desacato. Próximo caso. A notícia se espalhou pela comunidade de Riverside. E entre aqueles que a ouviram estava Tanque. Naquela noite, Tanque ligou para o avô Jack. Ele havia conseguido o número através de Sarah Mitchell, que permanecerá em contato para verificar como Tyler estava. Senhor Jackson. Meu nome é John Morrison. Eu estava no jogo de beisebol quando tudo aconteceu. Você é um dos motociclistas que ficou do lado do meu neto, o avô Jack disse, reconhecimento em sua voz. Tyler me contou sobre você.
Obrigado por estar lá. É sobre isso que estou ligando, senhor. Alguns de nós estávamos conversando. Sabemos que você assumiu a custódia de Tyler, o que é incrível. Mas também sabemos que criar um garoto de 9 anos não é barato, especialmente se você está aposentado. Estou bem financeiramente, o avô Jack interrompeu, orgulhoso. Tenho minha pensão militar e seguridade social. Eu não estava sugerindo que não estava, Tank disse rapidamente. Mas Tyler vai precisar de coisas. Nova luva de beisebol, para começar. Talvez aconselhamento, que nem sempre é coberto pelo seguro. Atividades extracurriculares. E pensei, bem, nosso clube de motociclismo faz trabalho comunitário. Seria uma honra se nos deixasse ajudar. Havia um longo silêncio na linha. Então a voz do avô Jack, mais grossa de emoção. Por que você faria isso? Vocês não conhecem a gente. Porque aquele garoto me lembrou de mim quando eu tinha a idade dele, Tank admitiu. Meu pai também era um babaca. Ninguém interveio por mim. Fiquei pensando que talvez seja a minha chance de corrigir isso ajudando Tyler. Se você permitir. Outra pausa. Então, vocês querem vir para o jantar amanhã? Acho que Tyler gostaria de agradecer pessoalmente. E assim começou uma amizade improvável. Na noite seguinte, Tank e Ace apareceram na casa do avô Jack com uma nova luva de beisebol Howling, modelo top de linha, igual a que Mark havia destruído, e uma cesta de comida. Eles esperavam que Tyler ficasse intimidado ou nervoso, mas em vez disso, o rosto do garoto se iluminou quando abriu a porta. Você veio! Tyler exclamou, então ficou tímido, lembrando seus modos. Quer dizer, obrigado por vir. O jantar foi surpreendentemente normal. O avô Jack fez seu famoso assado, e eles se sentaram ao redor da velha mesa de jantar de carvalho, conversando sobre beisebol, motocicletas e vida. Tank contou histórias, editadas para serem apropriadas para crianças, sobre viagens pelo país. Ace falou sobre Billy e como ele estava ansioso para jogar com Tyler novamente quando o garoto estivesse pronto. Tyler, Tank disse quando o jantar terminou e eles estavam comendo sobremesa, quero te fazer uma pergunta. Você ainda ama beisebol? Tyler ficou muito quieto, mexendo em seu sorvete. Eu não sei, ele finalmente admitiu. Eu costumava amar. Mas agora quando penso em jogar, meu estômago dói. Isso faz sentido, Tank disse, acenando. Seu pai estragou algo que era seu. Mas aqui está a coisa, não deixe ele tirar isso de você para sempre. Você não precisa jogar agora. Mas quando estiver pronto, se estiver pronto, você joga pelos motivos certos. Não por ele. Por você. E se eu não for bom o suficiente? Tyler perguntou, a insegurança central finalmente vocalizando. Bom o suficiente para quê? Ace pulou. Tyler, você tem 9 anos. Sabe quantos jogadores profissionais de beisebol começaram grandes aos 9? Quase nenhum. Todos eles eram apenas garotos aprendendo, cometendo erros, melhorando devagar. O ponto não é ser perfeito. O ponto é tentar, aprender e se divertir. Tyler olhou para seu avô, que estava limpando os olhos discretamente. E ei, Tank acrescentou com um sorriso, se você decidir que não quer jogar beisebol de jeito nenhum, isso também é totalmente ok. Seu avô me disse que você gosta de arte. Tyler assentiu entusiasticamente. Eu amo desenhar e pintar. Estou fazendo uma aula de arte na escola. Então talvez você seja um artista, não um jogador de beisebol. Ou ambos. Ou nenhum. O importante é que é a sua escolha. Pela primeira vez em anos, Tyler sentiu que não precisava ser algo específico para ser valorizado. Ele poderia apenas ser Tyler. Antes de irem embora naquela noite, Tank ajoelhou-se na frente de Tyler mais uma vez. Lembra do que eu disse sobre estarmos por perto? Ainda vale. Mas também quero que você saiba, você é forte. Mais forte do que pensa. Você sobreviveu a algo que quebraria muitas pessoas. E agora você tem seu avô, tem o Sr. Morrison, tem pessoas que se importam. Você vai ficar bem. Tyler, esse garoto de 9 anos que havia sido quebrado e humilhado apenas dias antes, se endireitou um pouco mais alto. Obrigado, ele disse, sua voz mais firme do que Tank tinha ouvido antes. Depois que os motociclistas foram embora,
O avô Jack abraçou Tyler. Bons homens vêm de todos os lugares, ele disse. Às vezes dos lugares mais inesperados. Nas semanas seguintes, Tank e Ace se tornaram visitantes regulares. Eles nunca ultrapassaram limites, sempre respeitaram o espaço do avô Jack e de Tyler, mas estavam lá. Tank levou Tyler a um jogo de beisebol da liga principal em Los Angeles, não para pressionar o garoto a jogar, mas apenas para redescobrir a alegria de ser fã. Ace ensinou Tyler alguns truques básicos de mecânica de motos no quintal do avô Jack, descobrindo que o garoto tinha mãos incrivelmente hábeis. Você sabia que seu neto é realmente talentoso com ferramentas? Ace disse ao avô Jack um dia. Ele tem aquele tipo de inteligência espacial que faz bons engenheiros. Ou artistas, o avô Jack disse com um sorriso. Tyler me mostrou alguns dos seus desenhos. O garoto tem talento real. Lentamente, semana após semana, Tyler começou a curar. Ele ainda tinha pesadelos. Ainda tinha momentos de ansiedade. Mas ele também tinha momentos de risada, de alegria, de simplesmente ser uma criança. E através de tudo, aqueles motociclistas improváveis permaneceram vigilantes, mantendo sua promessa silenciosa. 3 meses se passaram desde o incidente no campo de beisebol. Tyler estava prosperando sob os cuidados do avô Jack. Suas notas na escola haviam melhorado dramaticamente. Ele estava finalmente capaz de se concentrar sem a ansiedade constante de desapontar seu pai. Sua professora de arte, Sra. Shen, havia submetido um dos seus desenhos a uma competição estadual juvenil, onde ele ganhou menção honrosa. Você deveria ter visto o rosto dele quando contei, o avô Jack disse a Tank durante um de seus jantares semanais que se tornaram tradição. Ele brilhou. Pela primeira vez, vi aquele garoto realmente orgulhoso de si mesmo. Mas a paz foi perturbada quando a audiência de custódia final se aproximou. Mark Henderson havia completado suas aulas obrigatórias de gerenciamento de raiva e avaliação psicológica. Seu advogado estava argumentando por custódia compartilhada restaurada, alegando que Mark havia aprendido sua lição e merecia uma segunda chance de ser pai. Linda Shen, a assistente social, havia feito extensas entrevistas de acompanhamento com Tyler. Seu relatório ao tribunal era abrangente e profundamente preocupante. Enquanto Tyler havia mostrado melhora notável em seu bem-estar emocional durante a custódia do avô, ele exibia sinais claros de estresse pós-traumático quando questionado sobre voltar a viver com seu pai. Ele não é ruim o tempo todo, Tyler havia dito durante uma das sessões, demonstrando a confusão clássica de crianças abusadas que ainda amam seus abusadores. Às vezes ele me leva para tomar sorvete. Às vezes ele assiste filmes comigo. É só quando tem beisebol que ele fica assim. E como você se sentiria em viver com ele novamente? Linda havia perguntado gentilmente. Tyler ficará em silêncio por um longo tempo. Então, em uma voz pequena, com medo. Eu me sentiria com medo o tempo todo. Essa declaração foi incluída no relatório de Linda ao tribunal. Mas havia uma complicação. Mark Henderson, apesar de suas falhas enormes como pai, não tinha antecedentes criminais. Ele havia completado todas as exigências do tribunal. E o sistema jurídico, sobrecarregado e imperfeito como é, frequentemente favorece reunificação familiar quando possível. O avô Jack estava aterrorizado. Aos 68 anos, com recursos legais limitados, ele não sabia se poderia lutar contra o pai biológico de Tyler no tribunal. Foi aí que Tank e os Hells Angels interviram de uma maneira totalmente diferente. Precisamos de um advogado, Tank anunciou durante uma reunião de emergência do capítulo no bar que servia como sede do clube. Estou falando de alguém que se especializa em casos de custódia infantil e não perde. Isso vai custar, Chains apontou. Esses advogados cobram $300, $400 a hora. Então vamos conseguir o dinheiro, Tank disse simplesmente. Vamos fazer um evento beneficente. Um passeio de motocicleta. Pedimos doações, corremos pela causa, levantamos fundos. Para um garoto que a maioria de nós mal conhece, outro membro questionou, não cruelmente, mas realisticamente. Para um garoto que precisa, Tank corrigiu. Para um garoto que qualquer um de nós gostaria que alguém tivesse defendido quando éramos crianças. O silêncio na sala era pesado. Muitos dos membros ali tinham histórias semelhantes. Pais abusivos, infâncias difíceis, adultos que falharam em intervir. Eu estou dentro,
Ace disse. Vou doar os primeiros $1000. Eu também, Chance acrescentou. 1000. Um por um, os membros se comprometeram. Em minutos, eles haviam arrecadado $15.000 apenas de seus próprios bolsos. E vamos fazer o passeio de caridade de qualquer maneira, Tank decidiu. Nunca se sabe quando outra criança vai precisar de ajuda. 2 semanas depois, passeio pela infância de Tyler aconteceu. Mais de 200 motocicletas apareceram, não apenas Hells Angels, mas membros de outros clubes, motociclistas independentes, até mesmo alguns policiais fora de serviço que tinham ouvido a história. A comunidade de Riverside saiu em força, alinhando-se nas ruas para assistir ao desfile de motos, agitando placas de apoio. Tyler ficou na calçada ao lado de seu avô, olhos arregalados enquanto centenas de motociclistas passavam, cada um tocando a buzina ou acenando. Alguns jogaram bichinhos de pelúcia e doces. Outros seguravam placas que diziam forte como Tyler e proteja nossas crianças. No final do evento, eles haviam arrecadado mais de $40.000. Com esses fundos, o avô Jack contratou Margaret Saunders, uma das melhores advogadas de custódia infantil da Califórnia. Ela era uma mulher formidável de 50 anos com um histórico de ganhar casos impossíveis, conhecida por sua preparação meticulosa e interrogatórios devastadores. Sr. Jackson, ela disse em sua primeira reunião, depois de revisar todos os documentos, vídeos e testemunhos, tenho que ser honesta com você, temos um caso forte. Mas Mark Henderson tem direitos como pai biológico. Vamos lutar duro. A audiência de custódia foi agendada para uma terça-feira de manhã em meados de abril. O tribunal estava lotado. O avô Jack e Tyler sentaram-se em um lado com Margaret Saunders. Mark Henderson sentou-se do outro com seu advogado. E no fundo da sala do tribunal, ocupando 3 fileiras completas, estavam Tank, Ace e 15 outros membros dos Hells Angels, todos vestidos com suas melhores roupas, jeans limpos, camisas abotoadas, coletes de couro polidos. Eles não estavam lá para intimidar, mas para apoiar. O juiz desta vez era o juiz Robert Kimball, um homem de 60 anos conhecido por ser justo mas rigoroso. O advogado de Mark fez seu caso primeiro, pintando seu cliente como um homem falho que havia cometido um erro em um momento de frustração, mas que havia completado todo o aconselhamento ordenado pelo tribunal e estava comprometido em ser um pai melhor. Meu cliente ama seu filho profundamente, o advogado argumentou. Ele reconhece que seus métodos estavam errados, mas suas intenções sempre foram tentar motivar Tyler a ser o melhor que poderia ser. Ele está pedindo uma chance de fazer as pazes. Então foi a vez de Margaret Saunders. Ela era metodical e devastadora. Ela reproduziu os vídeos do incidente no campo de beisebol. Ela chamou testemunhas, o Sr. Morrison, Sarah Mitchell, outros pais, que testemunharam não apenas sobre o incidente, mas sobre um padrão de comportamento ao longo de temporadas. Ela apresentou o relatório de Linda Shen, destacando as declarações do próprio Tyler sobre viver com medo. Então ela chamou o avô Jack ao banco. Sr. Jackson, pode nos contar sobre a condição de Tyler quando ele veio morar com você? O avô Jack respirou fundo. Ele era uma concha de criança. Não comia direito. Tinha pesadelos todas as noites. Encolhia-se sempre que cometia o menor erro, como se esperasse ser gritado. Levou semanas apenas para fazê-lo rir novamente. E agora? Agora ele é uma criança feliz. Ele adora arte, está fazendo bem na escola, fez novos amigos. Ele sorri. Ele brinca. Ele é quem deveria ter sido o tempo todo. Então veio o momento que todos temiam. Tyler foi chamado para testemunhar. O juiz Kimball havia decidido que, aos 9 anos, Tyler era velho o suficiente para expressar suas preferências, embora não fosse o único fator na decisão. Tyler caminhou para o banco com pernas trêmulas. Ele evitou olhar para seu pai, que estava sentado a apenas alguns metros de distância. Margaret Saunders fez perguntas gentis. Tyler, você pode nos contar como se sente morando com seu avô? Eu me sinto seguro, Tyler disse calmamente. Eu não fico com medo de cometer erros. E como você se sentiria se tivesse que voltar a morar com seu pai? Tyler finalmente olhou para Mark. Por um breve momento, seus olhos se encontraram. E Tyler viu algo que o surpreendeu. Seu pai estava chorando silenciosamente. Eu não sei, Tyler disse honestamente. Às vezes eu sinto falta dele.
do jeito que ele era antes de ficar tão bravo o tempo todo. Mas eu não quero voltar a me sentir do jeito que me sentia. Então o advogado de Mark teve sua chance de fazer perguntas. Tyler, seu pai te ama. Você sabe disso, não sabe? Eu acho que sim, Tyler disse. Mas amor não deveria machucar tanto. A sala ficou absolutamente silenciosa. Aquela afirmação simples e profunda de uma criança de 9 anos havia capturado toda a tragédia da situação. O juiz Kimball ordenou um recesso de 20 minutos. Quando todos retornaram, ele proferiu sua decisão. Escutei testemunhos extensos e revisei toda a evidência apresentada. Senhor Henderson, está claro para mim que você ama seu filho. Mas amor sem saúde, sem segurança emocional, sem respeito pela criança como indivíduo, esse amor não é suficiente. Mark abaixou a cabeça. A custódia primária é concedida ao avô paterno, Sr. Jack Jackson. Sr. Henderson, você terá visitas supervisionadas, uma vez por mês para começar, com possível expansão se você continuar com aconselhamento e demonstrar mudança genuína de comportamento. Esta situação será revisada em 1 ano. Mark saiu do tribunal imediatamente, incapaz de encarar seu filho ou seu pai. Mas antes de sair, ele parou brevemente e olhou para trás. Tyler estava abraçado ao avô Jack, chorando, não lágrimas de medo desta vez, mas de alívio. Do lado de fora do tribunal, Tank e os Angels esperavam. Quando o avô Jack e Tyler saíram, todos aplaudiram. Obrigado, o avô Jack disse, sua voz embargada. Obrigado por acreditarem nele. Por acreditarem em nós. Tank ajoelhou-se, como havia feito naquele primeiro dia no campo de beisebol. Então, garoto, como você está se sentindo? Tyler pensou cuidadosamente. Ainda estou triste pelo meu pai. Mas também estou aliviado. É estranho sentir as duas coisas. Não é estranho de jeito nenhum, Tank disse. É humano. E ei, você sabe o que mais é humano? O quê? Sorvete comemorativo. O que você acha? Meu convite. Pela primeira vez naquele dia emocional e intenso, Tyler sorriu de verdade. Os meses seguintes foram sobre reconstruir e descobrir quem Tyler realmente era quando não estava vivendo sob constante crítica e medo. Foi uma jornada de transformação para toda a família improvisada que se formara ao redor dele. O avô Jack transformou o quarto de hóspedes em um estúdio de arte apropriado para Tyler. Com alguma ajuda financeira do fundo arrecadado que ainda tinha sobrado, ele comprou cavaletes, tintas, telas, materiais de desenho de qualidade profissional. A senhora Shane, a professora de arte de Tyler, ficou emocionada quando viu. Esse garoto tem talento real, ela disse ao avô Jack durante uma reunião de pais. Não estou exagerando quando digo que ele tem potencial para ser um artista profissional se continuar desenvolvendo. Tyler começou aconselhamento com uma terapeuta especializada em trauma infantil chamada doutora Patricia Williams. Foram sessões difíceis no início. Tyler tinha construído muros ao redor de suas emoções por tanto tempo que era difícil derrubá-los. Como você se sente sobre beisebol agora? A doutora Williams perguntou em uma das primeiras sessões. Eu não sei se posso voltar a jogar, Tyler admitiu. Toda vez que penso em pegar uma luva, meu estômago dói. E isso está perfeitamente bem, ela assegurou a ele. Você não deve nada ao beisebol. Mas quero que você pense sobre isso. Seu pai levou algo de você. Você quer que ele fique com isso para sempre? Essa pergunta ficou com Tyler. Enquanto isso, as visitas supervisionadas com Mark começaram. Elas eram desconfortáveis e carregadas no início. Mark parecia menor, quebrado de maneiras que Tyler nunca tinha visto antes. Ele não gritava. Ele mal falava. A primeira visita foi em um parque, com uma supervisora do tribunal presente. Mark e Tyler sentaram em um banco, com um silêncio estranho entre eles. Tyler, Mark finalmente falou, sua voz áspera, eu sinto muito. Eu sei que isso não é suficiente. Sei que palavras não podem desfazer o que fiz. Mas eu preciso que você saiba que estou tentando entender por que fiz isso. Estou fazendo terapia. Estou trabalhando em mim mesmo. Tyler não soube o que dizer, então não disse nada. Eles ficaram sentados em silêncio até a hora acabar. Mas ao longo dos meses, lentamente, algo começou a mudar.
Mark nunca seria o pai que Tyler precisava, eles dois estavam começando a aceitar isso, mas talvez ele pudesse ser algo. Não um pai morando junto, não um treinador, mas talvez apenas Mark. Uma pessoa falha tentando ser melhor. Na quarta visita, Mark trouxe algo, uma caixa de materiais de arte. Seu avô me disse que você está realmente interessado em arte agora. Pensei que você poderia usar isso. Tyler olhou para a caixa. Era um gesto pequeno, mas significativo. Era a primeira vez que Mark havia reconhecido o interesse de Tyler em algo que não fosse beisebol. Obrigado, Tyler disse calmamente. Enquanto isso, a relação de Tyler com Tank, Ace e os outros Angels continuou a se aprofundar. Eles se tornaram algo como tios não oficiais, figuras masculinas positivas que demonstravam tipos diferentes de força do que Tyler estava acostumado. Tank o ensinou sobre mecânica de motos, pacientemente explicando como motores funcionavam, deixando Tyler sujar as mãos com óleo e graxa. Ace o levou em caminhadas pelas montanhas perto de Riverside, ensinando-o sobre natureza e paciência. Chance, que se revelou um leitor ávido, começou um clube de leitura de 2 membros com Tyler, apresentando-a livros de aventura e ficção científica. Você sabe o que esses caras me ensinaram? Tyler disse a Doutora Williams em uma sessão. Que homens podem ser fortes sem serem raivosos. Que você pode ser durão e ainda ser gentil. Isso é uma lição importante, a Doutora Williams disse. E você está começando a acreditar nela. Tyler assentiu. Eu acho que sim. Em junho, 3 meses após a audiência de custódia, a Liga de Beisebol Juvenil começou uma nova temporada. O Sr. Morrison ligou para o avô Jack. Sei que Tyler passou por muito, o treinador disse. Mas se ele estiver interessado, sempre haverá um lugar para ele no time. Sem pressão. Ele pode apenas vir, ver se se sente confortável. Talvez apenas sentar no banco e assistir. Ou praticar quando quiser. Qualquer coisa. O avô Jack falou com Tyler sobre isso. A reação inicial do garoto foi pânico. Seu rosto ficou pálido, suas mãos começaram a tremer. Não quero que você jogue se não estiver pronto, o avô Jack disse firmemente. Mas talvez possamos apenas ir assistir a um jogo? Ver seus velhos amigos? Sem compromisso. Tyler concordou hesitantemente. No sábado seguinte, Tyler e o avô Jack foram ao campo, o mesmo campo onde tudo havia acontecido 7 meses antes. Tyler ficou tenso quando eles chegaram, memórias inundando de volta. Mas então Marcus viu ele. Tyler, seu velho amigo gritou, correndo. Cara, eu senti tanta falta de você. Você vai jogar? Eu não sei, Tyler gaguejou. Eu só vim assistir. Tá legal. Você quer minha luva? Você pode pegá-la emprestada. Eu tenho uma extra. A oferta simples e genuína de Marcus, sem julgamento, apenas amizade, tocou algo em Tyler. Talvez, Tyler disse. Talvez eu tente. Ele terminou participando do aquecimento. Apenas pegando bolas lançadas suavemente. Sem rebatida, sem pressão. E você sabe o que ele descobriu? Quando não havia ninguém gritando com ele, quando não havia expectativas de perfeição, quando era apenas um garoto jogando uma bola, ainda era divertido. Ele não jogou naquele primeiro jogo. Nem no segundo. Mas no terceiro jogo, ele pediu ao Sr. Morrison se poderia entrar por um inning. Apenas um. Claro, Tyler, o treinador disse com um sorriso. Estamos honrados em ter você de volta. Tyler jogou a segunda base por um inning. Ele cometeu um erro, uma bola rolou entre suas pernas, deixando um corredor avançar. Seu estômago se apertou, esperando pelos gritos. Mas em vez disso, tudo bem, Tyler. Você vai pegar a próxima, do Sr. Morrison. Boa tentativa, cara, de Marcus. E das arquibancadas, onde Tank e Ace estavam sentados ao lado do avô Jack. Você conseguiu, Tyler. Estamos orgulhosos de você. Tyler percebeu algo profundo naquele momento. Ele não tinha que ser perfeito. Ele apenas tinha que tentar. E pessoas que realmente se importavam com ele o apoiariam de qualquer forma. Na próxima jogada, uma bola foi rebatida direto para ele. Ele a pegou com segurança, jogou para a primeira base, fora. Seu primeiro out desde antes de tudo desmoronar.
As arquibancadas explodiram. O avô Jack tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Tank e Ace estavam de pé, aplaudindo como se Tyler tivesse acabado de ganhar a World Series. E Tyler? Tyler sentiu algo que não sentia há muito tempo. Ele sentiu orgulho puro, não contaminado pelo medo de desapontar alguém. Depois do jogo, enquanto comiam pizza no restaurante favorito de Tyler, o avô Jack levantou sua Coca-Cola. Um brinde, ele disse. Para o garoto mais corajoso que conheço. Para começar de novo. Para segundas chances. Tank, Ace e o pequeno Tyler bateram seus copos. E para famílias improváveis, Tank acrescentou, encontrando os olhos de Tyler. Porque às vezes as pessoas que se tornam sua família não são aquelas com quem você nasceu. Tyler sorriu, um sorriso grande, genuíno, de criança. Eu gosto dessa família, ele disse. Nós também, garoto, Ace disse, bagunçando o cabelo de Tyler. Nós também. 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico no campo de beisebol. Tyler tinha agora 11 anos, prestes a completar 12, e estava em uma jornada de transformação notável que ninguém poderia ter previsto. Ele ainda morava com o avô Jack, com a custódia permanente oficialmente concedida após a audiência de revisão de um ano mostrar que Mark, apesar de seus melhores esforços, ainda não era capaz de fornecer o ambiente estável que Tyler precisava. As visitas continuaram, mas Tyler e Mark haviam estabelecido um relacionamento diferente, menos pai e filho, mais como adulto e jovem que compartilhavam história e estavam aprendendo a coexistir pacificamente. Eu não acho que meu pai e eu teremos um final de conto de fadas, Tyler disse à doutora Williams em uma de suas últimas sessões antes dela determinar que ele estava pronto para reduzir para visitas de manutenção trimestrais. Mas isso está bem. Ele é quem ele é. E eu sou quem eu sou. Não precisa ser perfeito. Essa maturidade de um pré-adolescente impressionou a todos que trabalhavam com ele. Tyler tinha florescido de maneiras que iam muito além de simplesmente se recuperar do trauma. Ele havia realmente prosperado. Seu talento artístico tinha se desenvolvido a ponto de ele ganhar uma bolsa de estudos parcial para uma prestigiada escola de artes de verão em San Diego. Suas pinturas, muitas das quais exploravam temas de dor, cura e transformação, haviam sido exibidas em uma galeria local em uma exposição de jovens artistas. Uma pintura em particular havia chamado muita atenção. Ela mostrava um garotinho pequeno e solitário em um campo de beisebol, mas emergindo de sua sombra estavam figuras protetoras, um avô com bengala, um grupo de motociclistas com asas de anjo, um treinador com braços abertos. Tyler a havia intitulado Família Escolhida. Quando perguntado por um repórter local que estava fazendo uma matéria sobre jovens artistas o que o havia inspirado, Tyler disse simplesmente, pessoas que escolheram se importar comigo quando não tinham que fazer isso. Mas Tyler também havia voltado ao beisebol, em seus próprios termos desta vez. Ele não era uma estrela, e isso estava perfeitamente bem com ele. Ele era um jogador sólido da segunda base que jogava porque amava o esporte, não porque estava tentando provar alguma coisa. Marcus ainda era seu melhor amigo, e os dois formavam uma dupla formidável no campo. O Sr. Morrison, agora em seu último ano como treinador antes da aposentadoria, frequentemente apontava Tyler como um exemplo de resiliência para os outros garotos. Esse garoto enfrentou algo que teria quebrado muitos adultos, ele dizia. E olha para ele agora. Se ele pode superar isso, vocês podem superar qualquer coisa. Tank e os Angels permaneceram parte da vida de Tyler, embora sua presença tivesse evoluído. Eles não eram mais guardiões vigilantes. Tyler não precisava mais de proteção dessa forma. Em vez disso, eles se tornaram mentores e amigos. O passeio pela infância de Tyler original havia se transformado em um evento anual de caridade, agora chamado Passeio pelas Crianças de Riverside. A cada ano, o evento crescia, arrecadando dinheiro para crianças abusadas e negligenciadas em toda a região. Até o momento, eles haviam arrecadado mais de $200 mil, financiando aconselhamento, taxas legais e programas de apoio para dezenas de crianças. Tyler tinha se tornado, em certo sentido, o rosto do evento. Aos 11 anos, ele falava em escolas sobre sua experiência, em termos apropriados para a idade, incentivando outras crianças a falarem se estivessem sendo machucadas. Ele visitava outros garotos e garotas nos serviços de assistência social, oferecendo esperança de que as coisas poderiam melhorar. Eu costumava pensar que havia algo errado comigo, Tyler dizia a essas crianças.
Que se eu fosse apenas melhor, mais forte, mais perfeito, então meu pai pararia de ficar tão bravo comigo. Mas aprendi algo importante. Quando alguém te machuca, especialmente alguém que deveria te amar, não é sobre você. É sobre eles. E você merece amor que não dói. Essas palavras, vindas de alguém que havia vivido a experiência, carregavam um peso que nenhum adulto poderia igualar. Em uma tarde de domingo, 2 anos e 3 meses após o incidente original, um evento especial foi organizado no mesmo campo de beisebol onde tudo havia começado. Era uma cerimônia de dedicação. A cidade de Riverside estava renomeando o campo. É com grande honra que dedico este campo, a prefeita anunciou para uma multidão de mais de 300 pessoas, ao Sr. Thomas Morrison, que serviu esta comunidade como treinador, mentor e protetor de crianças por 30 anos. E para comemorar esta dedicação, temos alguns convidados especiais. Tyler subiu ao pequeno palco que havia sido montado, seguido pelo avô Jack, Tank, Ace e 4 outras crianças que haviam sido ajudadas pelo fundo de caridade iniciado pelos Angels. 2 anos atrás, Tyler falou ao microfone, sua voz clara e firme: algo terrível aconteceu para mim bem aqui. Mas também foi aqui que conheci pessoas que me ensinaram o que coragem, bondade e família realmente significam. O Sr. Morrison, que sempre me tratou com gentileza mesmo quando eu não acreditava que merecia. Meu avô, que me deu um lar onde posso ser apenas eu mesmo. E esses caras, ele gesticulou para os Angels, que a maioria das pessoas acharia assustadores, mas que são alguns dos homens mais gentis que já conheci. Tank, esse gigante durão de motociclista, estava discretamente limpando os olhos. Eu costumava ter vergonha do que aconteceu comigo, Tyler continuou. Mas agora percebo que não tenho nada de que ter vergonha. E se minha história pode ajudar uma outra criança a encontrar coragem para pedir ajuda, ou ajudar um adulto a perceber que eles podem fazer diferença, então valeu a pena. A multidão aplaudiu de pé. Mas o momento mais tocante veio depois, quando Tyler desceu do palco e encontrou alguém inesperado esperando. Mark Henderson estava lá, no fundo da multidão, mantendo distância respeitosa. Ele parecia mais velho, mais cansado, mas também mais humilde do que Tyler se lembrava. Eles olharam um para o outro por um longo momento. Então Mark acenou, um simples aceno de reconhecimento, talvez até de orgulho. Tyler acenou de volta. Eles não correram para os braços um do outro. Não houve reconciliação digna de filme. Mas havia algo, reconhecimento mútuo de quem eles eram e quem não eram um para o outro. E às vezes, isso tinha que ser suficiente. Mais tarde naquela noite, no jantar de celebração na casa do avô Jack, a família improvisada reunida, o avô Jack, Tyler, Tank, Ace, Chance, o Sr. Morrison, Sarah Mitchell e sua família, e vários outros que haviam se tornado parte dessa jornada, refletiu sobre quão longe eles tinham chegado. Você sabia, disse Tank, que no dia em que vimos o que estava acontecendo com Tyler, debatemos se deveríamos nos envolver? Alguns dos caras achavam que não era nossa função, que poderíamos causar mais problemas do que ajudar. O que mudou sua opinião? Tyler perguntou. Você mudou, Tank disse simplesmente. A maneira como você tentou ser corajoso mesmo quando estava sendo destruído. A maneira como você ainda tentava pegar aquela bola, ainda tentava fazer seu melhor apesar de tudo. Eu pensei, esse garoto é um lutador. Ele só precisa de alguém no seu canto. Eu tive muita sorte, Tyler disse calmamente. Não, o avô Jack interrompeu, sua voz firme. Não foi sorte, Tyler. Foi pessoas escolhendo fazer a coisa certa. E você escolhendo ser corajoso o suficiente para aceitar ajuda. Isso não é sorte. Isso é humanidade no seu melhor. Ace levantou seu copo. Para Tyler. Para o garoto que nos lembrou por que fazemos o que fazemos. Para Tyler, todos fizeram eco, copos se tocando. Tyler olhou ao redor da mesa para esses rostos, alguns familiares desde o nascimento, outros conhecidos apenas há 2 anos, e percebeu algo profundo. Ele tinha sido quebrado, sim. Ele tinha sido ferido de maneiras que levariam uma vida para curar completamente. Mas ele também havia sido remontado, não para ser quem seu pai queria que ele fosse, mas para ser quem ele realmente era. Artista, jogador de beisebol, sobrevivente, defensor, filho, neto, amigo, e talvez o mais importante,
Uma pessoa que sabia que aceitação e amor verdadeiros não vinham com condições, expectativas ou medo. Naquela noite, quando Tyler foi para a cama em seu quarto cheio de materiais de arte, troféus de beisebol e fotos de sua família escolhida, ele olhou para o cartão que Tank havia lhe dado 2 anos antes. Ele ainda o guardava na gaveta da mesa de cabeceira. Ele não precisava mais dele, não havia mais emergência, não havia mais crises. Mas ele o mantinha como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, quando você sente que está completamente sozinho, às vezes heróis aparecem nos lugares mais improváveis. Às vezes eles vêm em coletes de couro e montam Harleys. Às vezes eles são avós com cabelos grisalhos e corações enormes. Às vezes eles são treinadores que se recusam a desistir de você. E às vezes, apenas às vezes, quando você é corajoso o suficiente para deixá-los, eles se tornam família. Tyler desligou a luz, puxou as cobertas e sorriu no escuro. Pela primeira vez em sua vida, ele não estava com medo do amanhã. Ele estava ansioso por ele. Esta história é inspirada em eventos reais que destacam a importância da intervenção da comunidade em casos de abuso infantil. Se você ou alguém que conhece está passando por abuso, por favor, entre em contato com as autoridades locais ou ligue para serviços de proteção à criança. Todos nós temos a responsabilidade de proteger os mais vulneráveis entre nós. Se esta história tocou você, considere compartilhá-la, apoiar organizações locais de proteção à criança, ou simplesmente estar presente para as crianças em sua vida. Às vezes, a diferença entre tragédia e transformação é um adulto que escolhe se importar. Inscreva-se no canal para mais histórias reais de coragem, redenção e o poder da bondade humana. Ative o sininho para ser notificado quando postarmos novos conteúdos.